Voltando agora para a segunda aula, em nome de Jesus, pessoal. Shalom, pessoal. Fica concentrados. Ficam concentrados aí, viu? Vão entrando, ficando concentrados para a segunda aula. Oi, Marcão. Tinha um anjo, um guerreiro com forma de leão e outro com a cabeça de uma águia. Pegou essa serpente e levou. E devolveu a lança de volta para mim. Trouxe a lança de volta? Eu quero a lança de volta, pastor. Pede o anjo para derramar o sangue do cordeiro na ponta da lança. Fala com ele aí para lavar a lança com o sangue do cordeiro. Agora o sangue do cordeiro agora. Joselma, tu tem que ter o aplicativo. Chega desse Selma, Selma, Jamiselma. Jamiselma entrou? Sim, viu? Pronto. Érica, ó, Érica. O Espírito Santo aqui falou. Espírito de enfermidade que estava sobre a tua casa, viu? E o anjo Rafael é o anjo da cura. Por isso que o anjo apareceu aí para o Marcão, o anjo Rafael com a lança, para destruir essa entidade aí de enfermidade, vírus, gripe, de enfermidade, dores, peso espiritual, tá? E em nome de Jesus, recebe aí na tua casa a cura. Eu libero agora, em nome de Jesus, a unção de cura agora sobre a tua casa, sobre os teus. Agora sejam restaurada a tua saúde de toda a influência desses serpentes. Em nome de Jesus, eu ativo a cura sobre ti, declarando, seja curado todos aí da tua casa agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Liberado aí o anjo Rafael dentro da tua casa para tocar o corpo de vocês. Amém, pastor. Em nome de Jesus. Receba aí, em nome de Jesus. Alguma coisa aí? Alguma visão? Alguém mais? Não, pastor, não. Amém, né? Eu tô lança faltando fumaça. Show. Tá faltando alguém entrar. A Camila não entrou. Camila entrou. Tô aqui, pastor, estou aqui. Show. Então vamos lá, pessoal. Quem tem alguém com dúvida, alguém que quer comentar alguma coisa, Joelda Ribeiro, alguma coisa aí? Só quando eu comecei a orar, pastor, né, das armaduras, é como se tivesse um anjo por trás de um muro. Aí foi quando entrou a conversa aí do Marcão, né, e da pastora Rejane sobre a serpente, a lança, e eu via, assim, nitidamente um anjo atrás de um muro. Joelda, você teve a visão aberta ou visão fechada? Não tão clara, entendeu? Não tão clara, mas era um anjo por trás de um muro, sim. Você não viu completo, mas você teve tipo um discernimento. Sim. É isso? Sim. Sim. Uma sensação no seu espírito de como uma imagem está querendo se formar na sua mente. Sim, e ela isso não, mesmo. Ela não é bem clara, mas é uma palavra de conhecimento. Não é isso? Isso, exatamente. Amém. Então já
Já foi aí, ok? Liberada a manifestação aí na casa da Érica, no nome de Jesus. Pai, Amém. Eu libero de... Oi. Oi, tô ouvindo. Tipo assim, tipo como se fosse um calafrio que eu tô sentindo agora. Tu tá E sentindo... ponto de vômito. Tá sentindo o quê? Tipo assim, Um como se fosse calafrio? um calafrio. Ah, Ela tá dizendo que é calafrio e ânsia de vômito, pelo que eu tô entendendo. tá. É porque o microfone dela tá péssimo. Eu não sei se ela tá na frente de algum ventilador. Vamos lá, Como vamos. é, professor? Sai do ventilador, sai do ventilador, não. É porque tá dando tipo um microfone e aí, tu tá. Eu acho que é porque a minha internet tá ruim, pastor. Certo. Tá cortando, né? Desliga o microfone para não atrapalhar e eu vou orar aí. Qualquer coisa tu liga e fala. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero agora sobre a casa da tua filha. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite agora ela e que todo espírito de laço de morte sobre a família dela seja agora desfeito, seja agora desmanchado. Espíritos de acidentes, seja agora desfeito espírito de morte. Agora, anjo do Senhor, que está no Salmo 91, seja liberado para desfazer agora nesse portal da meia-noite, para destruir laços de mortandade que assola a meia-noite agora. Sejam agora liberada a casa dela agora, da Selminha, em nome de Jesus. Entre agora e desfaça laço de morte, dardos inflamados agora, espírito de acidentes, sejam agora destruídos agora na casa da Selminha, agora liberado em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que toda ânsia de vômito na casa da Selminha agora, Amém. relação à obra de macumba, feitiçaria, obra de voodoo, em relação à palavra de maldição liberada sobre a vida dela, eu declaro que nenhuma arma forjada contra a vida dela, da casa dela, da família dela, não prosperará. Eu declaro o anjo para anular agora toda entidade que pegou palavras contrárias à vida da Selminha e sua casa, sua família, seja desfeita. Toda ânsia de vômito, todo mal-estar, frieza, seja agora dissipado, e que o anjo faça a limpeza agora na casa, na vida de todos, desfazendo todo o trabalho na frente da casa dela agora. Liberado em nome de Jesus a limpeza na tua casa, na tua vida, na tua família agora. Amém, pastor. Pai, como está escrito no Salmo 91, visita agora as casas com a capa de proteção sobre as casas, sobre tudo que pertence a eles. Pai, tudo que pertence a eles. Eu peço agora que o anjo do Salmo 91 coloque agora uma capa de invisibilidade sobre a casa deles, para que nenhum bruxo, nenhum feiticeiro, nenhum satanista encontre a casa deles. Pai, peço-te agora, anjos zelos,
fazendo um elo ao redor da casa deles. Agora, para que, Senhor, nenhum demônio entre na casa. Pai. Oi, Marcão. Tem um espírito de Zé Malandro, mano, rodeando a casa da irmã ali, ó. Dessa última que falou agora. Da Selminha? Isso. Libera aí o anjo, Marcão, teu anjo, ou lança a lança. Pede outra arma, porque essa lança aí é para atingir espírito de enfermidade. Pede outra arma para lançar sobre ele enquanto eu oro aqui, ok? Assim que o anjo colocar outra arma, pede assim, ó: anjo, me dá uma arma específica para esse demônio Exu malandro, para que eu venha destruir ele agora, tá? Aí quando o anjo te entregar, pode lançar, em nome de Jesus. Liberada aí sobre ti a autoridade para isso. Pai, visita todas as casas, Senhor, todos os bens, em nome de Jesus, Senhor, e protege, meu Deus, todos os bens dos teus filhos, toda a casa, toda a família parentela, que eles venham ter noite de sono reparador, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, manda fogo do céu e queime todo o altar de Baal contra eles. Pai, derruba todo o Dagon que se levantar contra eles. Pai, tu é o guarda de Israel que não dorme, Pai. Pai, a tua palavra diz que enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando para cuidar de nós, Pai. Então eu libero agora, Pai, em nome de Jesus, as bênçãos sobre a vida dos teus filhos, a casa deles, a saúde, todas as áreas, aquilo que eles estão necessitando, Pai. Áreas específicas. Eu ativo anjos em áreas específicas que eles estão precisando. Pai, que esses anjos sejam ativados e liberados agora, em nome de Jesus. E como sinal que os anjos materializam as penas, que os anjos materializam a tua glória em forma de pó, de prata, ouro, cristal ou pedras, como sinal que eles foram ativados para cuidar dessa área. Entrega esta área na mão do anjo, tá? Você vai entregar essa área na mão do anjo e descansar. Essa área que você está preocupada, essa área que tem tirado a sua paz, você vai dizer: anjo do Senhor, eu entrego esta causa em suas mãos, para que você trabalhe em nome de Jesus, para a glória de Deus, para que o nome do Pai, do Abba, seja glorificado e seja liberado. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Recebe. Amém. Glória a Deus. Amém. Voltando aqui para... Amém. Amém, pastor. Voltando aqui para o segundo capítulo, que eu estava ali no primeiro tentando explicar sobre a questão do selo, né? Do selo na palavra, né? Onde Pastor, tá... Oi. essa última oração agora que o senhor fez, eu comecei a orar aqui em pé, na minha casa, mas eu tive uma sensação que eu não estava aqui. Eu orando e sentindo como se eu não estivesse aqui. O anjo ia arrebatar o seu espírito. Isso é, ok? Sensação dimensional. É quando o anjo quer tirar o seu espírito para uma experiência dimensional, tá? E aí você é para autorizar. Quando acontecer essa sensação, autorize o anjo a lhe arrebatar, porque aí o anjo ele vai tirar o seu espírito e te levar a uma dimensão para te revelar o oculto e o escondido. E ali você pedir instruções ao anjo do que você tem que fazer nessa dimensão, tá?
Amém. Então fica atento para que as próximas vezes que acontecer, você já está ciente que é um arrebatamento dimensional. Pastor Ed, Oi. Pastor Ed, dê mais uma explicação a respeito desse selo da palavra aí, dê aí. Mais uma explicação? É, rapaz. Não, eu vou dar. Ei, pastor, isso é uma pergunta. Esse selo, né, que está sobre a palavra, tem a ver com discernimento espiritual ou é algo totalmente diferente? É o selo das revelações do que está escrito na palavra. Pessoal, a palavra de Deus fala, tá? No livro de Éfesos, que os anjos recebem as revelações por intermédio da igreja do Senhor. Olha aí, ó. Escuta isso aqui que eu estou lhe dizendo. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso que os anjos recebem revelações por intermédio da igreja do Senhor. O que acontece? Na sala do registro há uma Bíblia. Na sala do registro há uma Bíblia lá, aonde os anjos eles ficam olhando a Bíblia de página por página. Aí o anjo abre a página, aí vê o seguinte: a Bíblia escrita com letras de pratas e letras de ouro. As letras, as letras que tá na sala dos registros, na Bíblia de lá, que tá escrita com caneta de prata, é o que não foi revelado para a igreja. Os versículos que tá escrito com letras de ouro é os versículos que já foi revelado para a igreja. Então os anjos eles estão porque é que em Apocalipse, pessoal, a palavra de Deus diz assim: e Jesus escreveu para os anjos da igreja. Você vai ver que Jesus escreve para cada igreja uma carta para cada anjo da igreja. Muitos foram ensinados que aqueles anjos é o pastor. Não, pessoal. Pastor é uma coisa, anjo é uma coisa. A Bíblia está falando de anjos que estão na igreja, responsável pelaquela igreja. Anjos que estão naquela igreja, anotando tudo o que acontece naquele ministério. Deus colocou anjos em cada ministério responsável pelaquele ministério, pelaquela igreja. Então, o que acontece? Quando a igreja ela está em deslizes, né, saindo da santidade para o pecado, Jesus vai e escreve para o anjo da igreja. Escreve o porquê que a igreja está daquele jeito. Se antes cada membro obedecia, cumpria a palavra, vivia em santidade. E agora, só um momento, agora o pessoal, os membros,
estavam em desobediência naquela igreja. E o Senhor escreve mandando ali a carta para cada anjo. Por quê? Porque os anjos, eles vão trabalhar para o pastor da igreja entender o que está acontecendo. E o anjo vai cobrar ali, tá? Para que o pastor se posicione para ajeitar a bagunça na igreja. Entende? Assim como a Bíblia diz que quando nós nasce, há um anjo que cuida de cada criança quando nasce, e a Bíblia diz, e esse anjo está diante do trono do Pai, falando tudo o que acontece na vida da criança. Então esse anjo recebe a carta, então ele vai ali, falar para aquele pastor, né, consertar. Então, pessoal, o anjo, ele vai trazer revelações de pecados ocultos. O anjo, ele vai levantar ministros, profetas ali, com revelação, dá ali revelação, porque os anjos entregam como Daniel, ele não entendia as visões, ele não entendia os sonhos, e o anjo veio e entregou ali o discernimento de cada visão, o período que ia acontecer aquela visão, entende? Então, o anjo, ele consegue ali vir com um propósito de ajudar a trazer o entendimento, a compreensão das visões, das revelações, dos sonhos, ok? Para quê? Para que ali a pessoa receba as instruções e a pessoa, ela vem conseguir, né? Ela vem a conseguir santificar o corpo de Cristo. Entende? Santificar o corpo de Cristo. Então, existe um livro aí, né, da autora chamado Mary Baster, que ela escreveu vários livros, né? A divina revelação do céu, a divina revelação do inferno, a divina revelação do sangue, a divina revelação dos anjos. E ela fala que o Senhor levou ela para uma igreja. O Senhor levou ela para uma igreja e abriu a visão dela. E aí ela via anjos naquela igreja e o altar contaminado. O altar daquela igreja contaminado. Só que aquela igreja tinha vários anjos que Deus coloca para trabalhar ali em prol da santificação dos membros do corpo de Cristo. Só que o responsável para ajudar os anjos a cumprir a missão de Deus é consertar, ok? Consertar a doutrina da igreja, levando o povo a viver o temor da palavra, o temor do princípio. E aí ela vê os altares contaminados, né? E ali o pecado em cima do altar e os anjos sem poder fazer nada. Sem poder fazer nada. Entende? Por quê? Porque quando há libertinagem dentro das igrejas, os anjos ficam inoperantes. Porque os anjos, se você for ler a Bíblia, os anjos só trabalham segundo a palavra de Deus. Se você for lá no Salmo 91, você vai encontrar que os anjos só trabalham para aqueles que temem ao Senhor. Então, por mais que os anjos estão em uma igreja para trabalhar em prol daquele ministério, se o líder, o pastor responsável, permite a bagunça ministerial acontecer, todo tipo de pessoas exercer os seus ministérios em pecados, em desobediências,
Então os anjos, eles só vão observar e não vão poder fazer nada. Não vão poder fazer nada. Por isso que quando você vai para dentro da Bíblia, você vai ver lá Deus dizendo assim, ó: vocês estão trazendo para mim todo tipo de ofertas impuras. Seria melhor vocês fechar a porta desse templo. Seria melhor vocês fecharem. Então, todo mundo ouvindo aqui? Amém, amém. Amém. Sim. É porque o pessoal mandando mensagem a gente. Caiu aí. Caiu o quê? A internet Faz deles. tempo essa mensagem. Olha. Hã? Faz tempo que eu mandei essa mensagem, meu irmão. Caiu agora. Aí, ó. Oi. Preste atenção, 2 pontos. Lá no Salmo 34, versículo 7, está escrito: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, né? Certo? Oi. Aonde é que os anjos estão? Eles estão acampados. E como é que nós nos interagimos com os anjos? Como? Só aqueles que temem ao Senhor. Você quer dizer isso, né? Isso. Então, Quem tem o Senhor? Peraí. Deixa eu lhe dizer aqui, tô entendendo. Então, cada igreja tem um anjo ministerial, certo? Isso. Mas ele só pode operar se tiver temor ao Senhor, certo? Isso. E quando não tem temor ao Senhor, esse anjo ele fica inoperante, é isso? Isso, os anjos não podem operar por quê? Porque quando há temor, o que é temor? O temor é o respeito. O temor é o respeito, tudo que é sagrado ao Senhor. Isso. Tudo que é sagrado, a palavra é sagrada, o mandamento é sagrado, os princípios é sagrado, os utensílios da igreja é sagrado, aquele microfone, a partir do momento, tudo que é comprado para a igreja é sagrado. Então, tudo que eu pegar ali, dentro da igreja, eu tenho que pegar com temor, porque não me pertence, não é meu. É algo que foi consagrado ao serviço da obra de Deus. Então, quando há um desrespeito com tudo que está relacionado às coisas de Deus, então aqueles anjos vão ficar entristecidos com a falta de temor, porque abriu legalidade para demônios entrarem e operarem naquele ministério que era para os anjos estarem operando. Então, quando há um desrespeito, uma falta de temor sobre princípios, dízimo, oferta, votos, primícias, uma falta de temor com o que é sagrado, que é as coisas ali, até uma cadeira, a pessoa coloca um chiclete ali, não sei o que, não tá nem para o pessoal. É um desrespeito com o que é de Deus, porque a minha mãe era uma mulher limpa. Se eu chegasse na casa dela, os meus irmãos sujando, ela já me chamava atenção, chamava meus irmãos atenção, porque a casa dela ali não tinha que bagunçar, porque ela limpava a casa dela. Aí Deus manda anjos para manter a casa limpa, a casa do Senhor limpa. Aí chegam os bagunceiros dentro do templo, dentro da casa do Pai, para querer fazer bagunça,
como se fosse a sua casa. Então você vê, desrespeita em tudo, pessoal. Pastor, principalmente com a palavra do Senhor, né, pastor? Com tudo, porque a palavra do Senhor é o quê? Instruções. Dá o dízimo, é palavra. Dá a oferta, palavra. Dá a primícia, palavra. Zela com o que é sagrado. A Bíblia diz que um rei pegou uma taça da casa de Deus, uma taça de ouro, e foi querer beber com a taça que era sagrado para o serviço de Deus. Deus aparece para ele, escreve na parede e manda chamar Daniel, e Daniel vem e o rei pergunta: o que é isso que um dedo escreveu? E aí Daniel vai interpretar e diz: o teu reinado acaba hoje, porque tu pegaste no que é sagrado do Senhor. E a respeito também, pastor e profeta e mestre, a doutrina, ela é importante também, mestre, pastor e profeta. Então tudo está relacionado a ordens, doutrinas, é colocar ordens dentro da casa para que não haja bagunças. Ok? Então, isso tem que partir de quem? Do pastor que trabalha com anjo. O anjo da igreja está ali para cumprir a missão. Agora o anjo só vai cumprir a missão naquele ministério se o pastor coloca ordem, doutrina. Doutrina é ordem. Olha, escuta. Toda igreja tem um estatuto. Toda igreja tem um estatuto, um documento. Então, aquela igreja, para se tornar igreja oficial e registrada em um CNPJ, tem que ser registrado em cartório para que ela receba ali um ofício que está com autoridade e permissão para exercer ali os princípios através daquele ministério. Então, o que é que está nas cláusulas? É o que o pastor vai colocar. O pastor tem que colocar nas cláusulas. O membro que não for fiel dizimista, o membro que não for fiel primicista, não terá autoridade para subir o altar, para pregar, para louvar, para dançar, para executar qualquer ministério. Se não tiver nenhuma cláusula especificando o que pode e o que não pode, os membros podem reivindicar e dizer: não está documentado. Por quê? Pessoas que não têm temor às coisas espirituais vão querer questionar com as coisas materiais. Então, pessoas vão dizer: não está na cláusula, não está documentado no estatuto da igreja que eu não posso exercer o meu ministério porque eu não sou fiel. Não está. Se não está, eu vou exercer, mesmo não querendo cumprir esses princípios. Por isso que para registrar uma igreja num CNPJ, em cartório, o pastor tem que ter uma visão em colocar em um estatuto regras doutrinárias para manter o respeito dentro do templo. Ok? Pastor Hélio, o senhor que está mais tempo na congregação, a Miacha, ela tem esse estatuto? Tem, pastor? Eu não sei, meu filho. Eu não sei, porque eu só sei fazer Pastor Ed, uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta.
Dízimo, primícia e oferta. É revelação, é mandamento. Leva ao inferno, não leva. Se eu não dizimo, não primicio, não oferto... Minha filha, eu vou falar igual um rei. Minha filha, quando a Bíblia diz assim, ó, em Malaquias, não roubará a Deus. Aí Deus está te chamando de quê? De ladrona. Se tu não der o dízimo, sim ou não? Aí você vai lá em Corinto, que o apóstolo diz assim, ó, os ladrões e os roubadores, duas espécies, ladrão e roubador, não entrará no reino dos céus. Aí tu acha que o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Se eu roubo a Deus, eu não vou entrar no reino do céu, porque é roubo. Só que você vai no YouTube, vai encontrar todo tipo de pregador te ensinando o quê? Não. O dízimo, primícia, coisa do Velho Testamento. Aí vai colocar na tua cabeça todo tipo de lixo. E você acredita. Só que se você está em uma igreja que ela te ensina doutrinas, você está debaixo de uma autoridade espiritual e está debaixo de uma autoridade física. Porque em cartório está dando aquele ministério autoridade sobre quem vem congregar. E se tem disciplinas ali, se tem doutrinas ali, tem que ser obedecidas, tem que ser executadas para se manter naquele ministério. Agora, se a pessoa não cumpre estatuto, não cumpre os princípios do estatuto daquela igreja, o pastor não tem obrigação de ficar com ela. O pastor tem toda a autoridade, tá, de pedir para que ela se retire daquele ministério e procurar qualquer outro ministério que ela queira, né, viver a vida dela do jeito que ela quer. Mas tem que haver limites, tá? Porque quando Deus manda, leva o povo até Canaã para entregar a terra, o primeiro mandamento que Deus deu foi que os primeiros frutos dessa terra, que se ensinasse aos filhos de geração em geração, que tirasse como primícia, como primeiro para o sacerdote. Olha aí, Deus coloca como mandamento que ia entregar uma terra que ele prometeu, mas que o povo cumprisse o seguinte, o mandamento da primícia, dos primeiros frutos de tudo fosse tirado para entregar para o mantimento do sacerdote que ia cuidar e se dedicar ao povo do Senhor. Então você vê que Deus não precisa de recurso, porque ele não está na terra, mas ele entregou na mão do sacerdote a responsabilidade de cuidar de um povo, de guiar um povo, de proteger um povo. Quem é que vai manter esse sacerdote? Deus, liberando a bênção sobre o povo, para que o povo prospere, e cada vez que o povo prospere, tenha consciência de cumprir os mandamentos, os princípios, de obedecer o que Deus está dizendo. Os primeiros frutos do teu trabalho, tu tira e leva para o meu sacerdote, para que ele seja mantido pela primícia. Os dízimos vocês tragam para minha casa, para que haja mantimento na minha casa. Então Deus não precisa de dinheiro, porque ele é dono da prata e do ouro. Ele não tem necessidade de nada,
Mas aqui na terra, a casa dele tem necessidade. Os sacerdotes que ele levantou, ungiu, chamou para uma responsabilidade de cuidar de um povo. Então, como que Deus irresponsável seria esse de chamar uma pessoa para abandonar empresa, trabalhos, família, para vir cuidar de um povo e passar fome, passar necessidade? Qual é a maneira que Deus achou e escolheu para manter um sacerdote, um pastor? É abençoando o povo, porque quanto mais o povo for abençoado, mais o povo vai ter para primiciar e dizimar, para que o sacerdote e sua família não passe fome, e para que a casa do Senhor não falte mantimento. Que mantimento é esse, pessoal? Cada ministério precisa de um certo mantimento. A igreja Miache Norte é um ministério que, para erguer, está avaliado em milhões. Tu sabe quanto é o terreno daquela igreja? O terreno daquela igreja está avaliado a 2 milhões. Tu acha que o pastor levantar 2 milhões para comprar aquele terreno, vai vir da onde esse recurso? Vai vir da mão de quem esse recurso? Se não for das ovelhas, se não for dos membros. Aí, se os membros não querem ter a consciência de cumprir os mandamentos, os princípios da palavra, de manter a fidelidade de primícia, de manter a fidelidade do dízimo, das ofertas, dos votos para doar, para erguer. Como é que o pastor vai tirar? Tirar da onde? Para comprar um terreno avaliado em 2 milhões. E o do lado, que está avaliado mais de 4 milhões. Usa o raciocínio, pessoal. Usa a consciência. A nossa igreja, o ministério que nós faz parte, está avaliado a milhões. Aí, se tem 200 membros nessa igreja, 150 não dizima, tu acha que a casa de Deus vai ficar como? Tu acha como é que vai ficar a situação financeira da casa de Deus? O que Deus diz: traga os dízimos para a minha casa, para que haja mantimento. O que as pessoas estão fazendo com o dízimo? Elas estão pegando o dízimo para manter a casa delas. Vou comprar minha televisão, vou comprar meu sofá, eu vou trocar de celular esse ano. Eu vou comprar minha roupa chique no Natal, do Ano Novo. Aí fica gastando na vida dela e a casa de Deus nem aí. Aí o que é que Deus diz? É melhor fechar essa igreja. Se vocês estão trazendo qualquer coisa para mim, se eu sou um Deus da prata e do ouro, por que que a minha casa vai passar necessidade? Vocês são ingratos. Vieram para minha casa desempregados, aviciados, endemoniados. E eu usei o meu sacerdote, o meu pastor, que eu escolhi ungir, para limpar vocês, libertar vocês. Ter um processo para cuidar de cada um, até abrir as portas. Agora vocês estão limpos, prosperando. Agora são ingratos em não manter a minha casa e deixar o meu servo passar fome, passar necessidade. Então é melhor fechar as portas dessa igreja. É mais sério do que você possa imaginar, meu querido. Algum comentário? Porque nessas horas vocês estão dormindo. Não, pastor, a pergunta que eu fiz, eu já tinha certeza antes de saber,
que isso tinha que ser feito, dízimo, primícia e oferta. Só que aí eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso, né? Inclusive do acontecimento da igreja, e a pessoa meio que comentou que isso não era um pecado, que não tinha nada a ver, que não levava ao inferno. E aí eu tinha certeza, antes de perguntar, mas ficou aquele negócio, porque a pessoa tinha comentado, né, que não seria, e eu fiquei com aquela dúvida na minha cabeça. Uma coisa é a pessoa dizer que não é pecado. Outra coisa é os demônios entrar na vida dela a partir do momento que elas desonram essa parte. Aí eu te pergunto, quantas pessoas estão endemoniadas por não primiciar, por não dizimar, e quando nós que trabalhamos com libertação, pessoas que não trabalham, vai falar o que quer, o que pensa, o que acha. Por isso que a Bíblia diz que os principados operam nos filhos desobedientes. Aí tu acha que um filho desobediente, que está manipulado por principados, vai ter consciência das coisas erradas que estão fazendo? Vai ter? Se a Bíblia está dizendo, os filhos desobedientes são operados por principados, príncipes dos ares. A consciência deles já estão dominados. Aí eu te pergunto, se não é pecado, por que esses demônios entram na vida dessas pessoas? Nessa área de primícias e dízimos. Por quê? Me responda. Se não é pecado, por que a partir do momento que elas deixam de cumprir, por que os demônios entram? Se não é pecado. Se a Bíblia diz que os demônios só podem operar na legalidade que alguém dá. E se não é uma legalidade, há demônios, por que eles estão entrando na vida da pessoa? Vamos para o fato, tá? Vamos para a realidade, tá? Porque dizer o que pensam, qualquer um diz. Mas eu quero na prática o que acontece no mundo espiritual, tá? Porque nós que trabalhamos com libertação, nós vemos demônios nessa área se manifestando e dizendo o que faz na vida financeira da pessoa. Aí quando nós vamos fazer um mapeamento, era porque foi infiel nessa área. Ela não cometeu nenhum outro pecado, mas ela abriu uma legalidade porque ela desobedeceu essa área. E eles entraram. Aí quando elas consertam essa área, eles não operam e a pessoa prospera. Aí você pode dizer, mas pastor, tem pessoas que não dá e estão prosperando. Uma prosperidade que será tomado tudo dela. Por quê? Porque você já viu o banco ligar para você e dizer, ó, nós estamos aqui com o seguro, você vai pagar uma taxa para nós assegurar aí o seu bem. Tudo que aconteceu, o seguro cobre. Aí você acha que o dízimo e a primícia vai cobrir o quê? A Bíblia diz que aqueles que primicia cobre a casa da pessoa. O seguro de cobrir a casa e a família. O dízimo, 4 demônios. 4 demônios. 4 demônios são amarrados só no dízimo. 4 demônios são amarrados só no dízimo. O que é que Deus está dizendo? Assim como o banco, se vocês trazerem o dízimo, eu vou assegurar as áreas da vida de vocês, porque 4 demônios atuam em áreas diferentes. E o último tira a vida da pessoa. Porque uma pessoa que ela entra em um buraco de dívida, o que vem na mente dela? Suicídio. O que vem na mente dela? Tira a tua vida. Por quê? Porque o 4º demônio está dizendo para ela que ela entrou em um buraco de dívida, que a dívida é tão grande
que a única solução dela é tirar a vida, é dar o cabo. Aí quando a pessoa é fiel dizimista, o que é que Deus está dizendo? Eu vou assegurar 4 áreas da tua vida. E se tu tiver dúvida, eu te dou o direito, tá lá em Malaquias, de fazer prova de mim, se o dízimo é da minha vontade ou não. Olha aí. Aí sabe o que é que as pessoas fazem? As pessoas que não querem primiciar e dar dízimo, elas deixam de ir para a Bíblia e vai pedir conselhos. Vai cair, falta 10 minutos. Se você quiser que eu continue, aí eu vou continuar. Aqui, mandar outro link. Mas se vocês quiserem dormir, deixa para outra aula. Ok? Porque aí eu ia me aprofundar aqui no livro de Joel. O livro de Joel fala o seguinte, capítulo 1, capítulo 2. Deus prosperou tanto o povo, tanto, que o povo esqueceram de levar primícias e as ofertas ao altar do Senhor. Sabe o que é que veio? A chuva cessou. Deus mandava a chuva, porque eles eram agricultores, Deus mandava a chuva para abençoar, tá? Para abençoar a plantação deles. E aí eles prosperaram tanto, para você ver, pessoal, que quanto mais a pessoa prospera, parece que ela se torna mais ingratas. Pode prestar atenção, dentro da Bíblia. Parece que quanto mais a pessoa prospera, mais ingratas e infiéis elas se tornam. Pode analisar. Por quê, pessoal? Se a pessoa está prosperando, não é para ela ser mais fiel, não? Porque algo diabólico está por trás disso, pessoal. O único que não quer que ninguém cumpra esse princípio das primícias, dízimos, ofertas, para cuidar da casa de Deus é o diabo, porque o diabo sabe que uma igreja que tem recurso financeiro, ela vai expandir o mundo inteiro e ganhar almas para Jesus. O diabo sabe que se uma igreja prosperar, o pastor daquela igreja vai ter tanto recurso que vai alcançar milhões de almas através de recurso financeiro, porque através de recurso financeiro paga um absurdo para ter um canal em uma TV aberta, aonde vai ter programas ali, ó, alugado ali, para estar fazendo programa para salvar as pessoas. Uma igreja que prospera vai ali, ó, alugar uma rádio para estar pregando o evangelho. Aonde ali, ó, pessoal, um pastor vai ter recurso financeiro para abrir mais e mais igrejas em bairros diferentes e enviar pastores para que o mundo inteiro seja alcançado com a palavra de salvação. Aí uma igreja que não consegue nem levantar o próprio templo no bairro, como é que vai os 4 cantos do mundo pregar o evangelho? Como é que um pastor vai pagar uma passagem de avião para pregar em uma igreja? Para quê? Porque tem muitas igrejas mortas. Muitas igrejas que não operam mais. Aí Deus levanta pastores cheios da unção para enviar, para ativar essas igrejas de novo no poder. Aí como é que Deus vai ativar essas igrejas nos 4 cantos do mundo se os próprios membros não querem sustentar a igreja e nem querem sustentar o pastor da igreja para ter condição de estar viajando para cumprir a missão? Porque a ordem do Senhor Jesus foi: sejam cheios e revestidos do Espírito Santo e vá aos 4 cantos do mundo pregar o meu evangelho. Da onde é que Jesus quer que você fique no seu bairro? Aonde é que está escrito, irmão? Que Jesus quer que tu fique só no bairro pregando. Qual é a ordem de Jesus? Aos confins da terra, há almas para ganhar.
Não é só no teu bairro, não. Então, como é que uma pessoa vai nos confins da terra se as passagens aéreas é um absurdo, pessoal? Falta de raciocínio, pessoal. Tu acha quem é que está por trás de tudo isso? A Bíblia diz que os principados manipulam a mente dos filhos desobedientes. Se você vê alguém criticando dízimo, primícia, se você vê alguém criticando que a igreja só pede, pode ter certeza que ela está manipulada por um principado. Aí eu te pergunto, se não é pecado, por que esses demônios estão manipulando? Abre o microfone aí e fala alguma coisa. Se não é pecado, fala alguma coisa. Se não é pecado, por que um demônio está manipulando? Alguém perdeu a língua aí? Pastor Ed. Ei, Pastor Ed. Oi. Toda vez que eu vou primiciar, dizimar, sempre o demônio fala, não vai, não precisa, a igreja assim, vou sim, eu vou vir porque o meu pastor e o meu senhor merece toda a honra, toda a glória, é para ele. E toda vez acontece, todo mês acontece isso aí, pastor. Aí eu te pergunto, é a tua mente? Porque como é que tu tem dois pensamentos, Marcão? Como é que uma hora tu tem consciência que tem que primiciar e dizimar e na mesma hora vem outro pensamento para tu não dar? O que é isso, Marcão? Se não for manipulação maligna para tu não dar, como é que o ser humano consegue pensar ao mesmo tempo dois pensamentos? Eu nem como, né, pastor? Cumprir e não cumprir. Como é? Como é que o ser humano consegue pensar ao mesmo tempo duas coisas? Não, vou cumprir. Não, cumprir não. Eu vou cumprir. Cumprir não. Quem é que está por trás desta voz? Não cumpre. Quem é? Pessoal, não brinque com o mundo espiritual. Pastor Hélio, Diz. eu já trago esse ensinamento já da outra congregação onde eu passei 10 anos. Eu sempre fui um dizimista fiel. Quando eu cheguei na Miache, o Charles me disse que tinha primícia, né? Depois fui saber o que era primícia sobre a vida do nosso pastor, né? Eu assim, né, me exaltando não, mas quando a gente reconhece, como eu disse para o nosso pastor essa semana, que o crente tem que saber que isso tudo é princípios espirituais, né? Falta 3 minutos. Vocês vão querer que eu continue ou deixe para a próxima? Não dormir. O Bergoglio vai trabalhar. Deixa eu terminar, Márcio. Vai. Então, eu, irmão Bergoglio, eu tenho consciência de que é ser um dizimista, um ofertante da casa do Senhor e um primicista. Está entendendo? Isso é muito importante a gente saber disso. Né? Aí o senhor falando sobre Camila, abra aí Efésios capítulo 2, versículo 2. Continua, Bergoglio. Aí a gente vendo, né, a igreja. Por que é que não flui, né, pastor, as coisas na igreja? Porque há desobediência nos princípios, não é isso? Isso. Lê aí, Camila, Efésios capítulo 2, versículo 2. Aí, isso. Amém, pastor, amém. Já pode ler? Pode. Efésios 2:2, né? Lê logo do 1, falta 1 minuto, vai cair. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Continua.
Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos vamos lá. Os filhos da ira. Vai terminar, quem vai trabalhar amanhã é só o Bergoglio, pastor. Quando a pessoa era do mundo, o diabo fazia ela gastar com droga, com bebida, com prostituição, com jogo. Aí, ela chegava em casa lascada que não tinha R$1. Aí, quando a pessoa se converte, por que ela não tem coragem de gastar o que ela gastava quando se viu o diabo? Porque o Deus Mamon vai sempre escravizar o povo de Deus para não cumprir os princípios para prosperar a casa do Senhor. Então, tome cuidado, vigie, tá? Escute, leia, estude, examine a Bíblia. Procure a sua própria experiência, porque ouvir qualquer um, você pode ouvir qualquer coisa. Mas examine a Bíblia. Leia a Bíblia. Tenha no seu coração sobre essa situação o seguinte: Pai, eu faço prova de ti. É da tua vontade, é bíblico cumprir esses princípios de dízimos, primícias. Me dá um sinal, uma resposta. Faça isso e aquilo, faça a prova de Deus. A Bíblia manda fazer prova. Aí, em vez de você fazer prova, você já não quer dar dízimo, não quer dar primícia, você aproveita para ir atrás de alguém que concorda o contrário do que está escrito. Não é bíblico cumprir isso, não é bíblico fazer isso, não é bíblico honrar com isso. E aí você acaba seguindo o curso deste mundo, dos filhos da desobediência. Então procure obedecer à palavra de Deus. Shalom, que Deus possa tirar todos nós da região celestial e guardar a unção que nós não utilizamos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere, que Deus te liberte, em nome de Jesus, amém.